Sejam bem-vindos à primeira sessão da formação de capacitação digital de docentes de nível 2. Na sessão de hoje vamos fazer a apresentação. Para tal iremos já utilizar algumas ferramentas que permitem fazer uma apresentação de forma diferente, entre elas ferramentas que permitem fazer a criação de avatares e ferramentas designadas como quadros colaborativos. Depois desta primeira fase de apresentação, vamos falar sobre o programa da ação, o cronograma da ação, a metodologia de avaliação e, por fim, falar um bocadinho sobre o contexto de como é que surgiu estas ações de formação. Então, eu ia sugerir que começássemos com esta atividade. Nesta atividade propõe-se que seja criado um avatar. O avatar é uma figura gráfica representativa que vai permitir identificar através das suas características físicas. Ou seja, inicialmente vamos começar por criar o avatar. Há várias formas de o fazer. Sugiro 4 formas para o fazer. Podem escolher a que mais gostarem. As primeiras 2 que aqui surgem, o Bitmoji e o Wavatoon, são aplicações móveis, ou seja, ela poderá ser efetuada através do telemóvel. E o avatarmaker.com ou o avashara.com são páginas web que se encontram disponíveis através de qualquer browser. Depois da criação do vosso avatar, proponho a partilha do mesmo no Padlet, no mural do Padlet, que já se encontra disponível no endereço aqui indicado. Vou só fazer a demonstração como é que se cria um avatar e depois como é que vocês partilham esse avatar no Padlet. Nós já temos aqui o avatarmaker.com. Esta ferramenta logo no início permite escolher entre female e male. Eu vou escolher o male, no meu caso. E depois é possível alterarmos a nossa cara, desde a roupa ao fundo, como corrigir os nossos olhos, escolher o cabelo, por exemplo, escolher o formato dos nossos olhos, também é possível alterar a cor dos mesmos, a cor aqui do formato dos mesmos, podemos alterar a cor da íris e o formato da íris. Se normalmente utilizamos óculos, podemos fazê-lo e podemos, por fim, alterar a roupa. No fundo, o que se pretende é que vocês criem a vossa representação gráfica para depois a partilharem com os colegas. No final, podemos clicar em Download, escolher entre 200, 400 ou vetor. Vamos escolher o formato de 400 por 400 e ele é transferido para o vosso computador. Agora só temos que entrar no Padlet e fazer a partilha do nosso avatar. Sendo que o Padlet é também uma página da internet, ou então para entrar no Padlet, entramos através do padlet.com e vou procurar aqui o endereço que vos é partilhado na apresentação. Irá surgir aqui todas as apresentações que já foram efetuadas neste Padlet e nós, o que eu vos pretendo é que se façam a apresentação, é que escrevam algo sobre vós e façam a importação do avatar que foi criado. O primeiro botão que aqui surge é o botão que permite fazer as importações. Este botão permite tirar logo uma fotografia e temos aqui o botão que permite fazer uma partilha e este permite inserir fotografias que se encontram no próprio Padlet. Fazendo então aqui a seleção. E agora será só publicar.
Depois desta apresentação, queria começar então por referir que esta ação de formação irá decorrer nos dias aqui indicados. Todo este cronograma da ação encontra-se disponível na página, no Moodle do Centro de Formação, a que todos terão acesso. Vou então aqui passar à frente. É de referir ainda que a ação de formação é de 50 horas, sendo que se encontra dividida entre 25 e 25 horas, ou seja, 25 horas presenciais e 25 horas de trabalho autónomo. Estas atividades de trabalho autónomo serão sugeridas entre as sessões presenciais. No módulo do Centro de Formação, pretendo que seja feita a marcação das presenças, onde também serão disponibilizados documentos, a calendarização das tarefas, efetuada a entrega dos trabalhos, o preenchimento de questionários e a avaliação da ação de formação. Estes são os critérios da ação da ação de formação, elas também se encontram disponíveis e publicadas no Moodle. Sobre a contextualização da ação de formação. Ora, estas ações de formação surgem no âmbito do Plano de Ação para a Transição Digital, criado pela Resolução do Conselho de Ministros número 30 de 2020, onde, na resolução dividida em vários pilares e várias medidas, que não serão só estas, encontra-se então o plano de digitalização das escolas e também o de formação dos docentes. Referir ainda que neste plano de transição digital, além da formação, um dos projetos mais visíveis e que nos deparamos com ele todos os dias nas nossas escolas, é a entrega de computadores portáteis e de placas de acesso à internet a todos os alunos e a todos os docentes. Esta formação, mais especificamente, foi elaborada no âmbito do Quadro Europeu da Competência Digital para Educadores, da Comissão Europeia, o DIS-CompTEDU, que pretende promover a competência digital e a inovação na educação. Ambiciona-se com o DIS-CompTEDU a criação de condições favoráveis a práticas educativas que se revelem promotoras do desenvolvimento das competências digitais dos alunos. Ora, o DIS-CompTEDU é um documento bastante extenso, vocês irão depois ter a possibilidade de o ver, mas o DIS-CompTEDU encontra-se dividido em 6 áreas de competência. São elas o envolvimento profissional, os recursos digitais, o ensino e aprendizagem, a avaliação, a capacitação dos aprendentes e a promoção da competência digital dos aprendentes. Se repararem depois nos cronogramas da ação de formação, ela também se encontra estruturada tendo por base estas áreas de competência. As mesmas áreas de competência encontram-se divididas em 6 níveis de proficiência que variam entre A1 e C2. Estes níveis de proficiência são os níveis onde os docentes se encontram colocados, ou seja, antes de entrarmos para estas ações de formação foi aplicado um check-in, um questionário a todos os docentes, e os docentes foram avaliados com base nos escritores, e houve docentes que ficaram no nível de proficiência A1, A2, o que equivale às ações de formação de nível 1. Houve outros docentes que ficaram colocados nos níveis de proficiência B1, B2, o que corresponde às ações de formação nível 2, e houve outros que ficaram colocados em C1, C2, o que corresponderá às ações de formação de nível 3. Estes níveis de proficiência assentam uma lógica de progressão e de evolução, ou seja, pretende-se que os docentes progridam ao longo dos níveis de proficiência. Os docentes de nível 1 que adquiram competências de nível 2 e assim sucessivamente. Então, agora é espaço para algumas questões. Voltando aos nossos quadros colaborativos, no início da sessão sugeri que utilizassem o Padlet para
a partilha do vosso avatar. O avatar é um quadro colaborativo e não é o único. Na internet existem vários. Tenho aqui como sugestão de demonstração o Padlet, que irei agora demonstrar a parte de criação do próprio quadro colaborativo, porque até agora só o utilizaram como será possivelmente se sugerirem uma atividade a um aluno, aquela parte que o aluno vê, porque o quadro colaborativo já está criado, ele apenas tem que adicionar as atividades sugeridas. Depois temos também o Jamboard e o Whiteboard.fi. São apenas alguns. Os quadros colaborativos, que é uma forma de trazer os quadros da sala de aula para o ambiente virtual. Estes permitem criar e partilhar ideias, exercícios, imagens e vídeos em tempo real. E a vantagem da utilização é a possibilidade de vários utilizadores ao mesmo tempo poderem editar a informação, enquanto que esta é partilhada por todos em tempo real. O Padlet poderá ser eventualmente um dos mais conhecidos e é possível criar cartões, eles chamam de cartões num quadro branco. Este quadro branco será partilhado com os restantes utilizadores através de uma ligação. Atualmente é ainda possível organizar os cartões de diversas formas, eles podem ser introduzidos no mapa, podem ser introduzidos cronologicamente, ligados através de linhas, etc. E agora passar a demonstrar o Padlet. Padlet, depois de terem feito o login com o vosso utilizador e com a vossa passe, irão aceder a este dashboard. Aqui vão-se encontrar todos os Padlets que foram criados e que foram partilhados por vocês. Na versão gratuita há um limite, se eu não me engano, a 5 quadros criados ao mesmo tempo. Não quer dizer que eles não possam ser partilhados com muitas pessoas. Vou aqui demonstrar para criar um Padlet, basta clicar neste botão e, como podem ver, depois vão escolher o vosso tipo de quadro branco. Este mural é aquele que fica com o formato que vocês viram quando partilharam o vosso avatar. Poderia eventualmente ter ficado de uma forma de lista, organizado em algumas caixinhas, dividido por colunas, e também pode ser, e aqui temos aqui alguns aspectos que poderão ser interessantes, organizado num mapa ou organizado por uma linha tempo. Vou só demonstrar estes, eles funcionam todos da mesma forma. Se eu clicar aqui na parte do mapa, a primeira coisa que podemos fazer é escolher o fundo. Se estamos a trabalhar neste Padlet de mapa, vai-nos surgir aqui vários tipos de mapas. Vou então deixar este como está. No fundo, vamos imaginar que estaríamos numa aula de geografia e sugeríamos aos nossos alunos para escolherem uma capital do mundo que gostariam de visitar ou gostariam de partilhar algumas informações com os restantes colegas. O que eles terão que fazer depois deste Padlet estar partilhado, simplesmente têm de carregar no botão de mais e vai-lhes surgir a possibilidade de pesquisarem pelo nome. Vamos pôr, por exemplo, Lisboa. Como vocês podem ver, não é só a capital, é mesmo as ruas, os monumentos, as moradas dentro das cidades e do mundo que ele vai mostrar. Vou escolher só a capital e queria partilhar uma fotografia, mas não a tenho. Ok, então vou pesquisar na galeria de imagens que o próprio Padlet tem. Ele sugere-me logo o que eu escrevi. Se eu escrevi Lisboa, então vou pegar numa imagem de Lisboa. E agora poderíamos então escrever o que quiséssemos sobre esta imagem, sobre esta cidade. E publicada. Ora, ao mesmo tempo, poderíamos ter outros alunos a partilharem informação sobre as outras capitais, sendo que isto depois acaba por ficar disponível para todos visualizarem. E funciona assim.
Eu vou ainda demonstrar outro formato de Padlet que poderia ser utilizado, que é aqui, por exemplo, a linha do tempo. Um dos exemplos poderá ser matéria de história, onde queríamos organizar cronologicamente, por exemplo, os descobrimentos portugueses. Então, o docente, quando começa por criar o Padlet, atribui aqui um título ao Padlet, pode colocar uma descrição e começa por também editar o fundo do papel de parede. Para sendo um papel histórico, descobrimentos, vamos escolher então aqui também o mapa. Não, por defeito não é preciso alterar mais nada e vamos começar por publicar. Então, agora solicitávamos aos alunos que indicassem datas importantes dos descobrimentos e os organizassem de forma cronológica. Então, eles começariam com, por exemplo, a data de 1415, a conquista. Mais uma vez, quero conjugar isto com uma imagem, poderia eventualmente fazer uma ligação a um site existente na internet. Nós vamos pesquisar uma imagem. Temos aqui uma imagem relacionada com os descobrimentos e faríamos aqui a contextualização desta data. E o aluno publica. Obviamente que agora o outro aluno estar a publicar outra data poderá, eventualmente, agora vou demonstrar, vamos supor que o outro aluno que irá publicar sobre a data de 1418 foi a descoberta. Então, colocar aqui uma data, uma imagem sobre as nossas ilhas da Madeira. Será esta sobre os descobrimentos. E publicar. Eventualmente o que pode acontecer é que elas não fiquem organizadas, mas depois nós organizamos os Padlets pela ordem cronológica, ele permite que se organize. No fundo, depois vai existir um Padlet com todas as datas importantes, neste caso sobre esta temática. Voltando só um bocadinho atrás, quando o docente está a criar o seu Padlet para o partilhar, simplesmente tinha que terminar aquele processo que eu já demonstrei e clicar nesta opção compartilhar. Quando clicamos na opção compartilhar, nós podemos compartilhar isto para membros específicos, mantendo o secreto, sendo que sendo secreto, ele não é secreto, ele é oculto do público, mas alguém com o endereço que vocês irão atribuir pode editar. Como é que tiram o endereço? Copiam o endereço para a área de transferência, podem, caso exista a possibilidade de utilizar telemóveis, partilhar, obter o QR Code e partilhar, ou clicar aqui em enviar por e-mail, ou outras formas de compartilhamento que nós temos. Existe também a possibilidade de imprimir, de salvar com PDF, etc. Além do Padlet, também referi que outro quadro colaborativo é o Jamboard. O Jamboard encontra-se incluído na conta Google e é possível utilizá-lo diretamente com o Google Meet e todos os Jamboards criados ficam guardados na vossa conta do Google Drive. Ele permite a partilha e edição de dados, por exemplo, durante uma videoconferência, mas também permite a partilha do Jamboard com outros utilizadores em tempo real. O Jamboard, depois de partilhar, ele permite apenas a escrita. Isto é excelente se tivéssemos uma mesa
digital, porque ele permite que se escreva, neste caso seria com o rato, apagar, e permite depois escrever em caixinhas. Além do Jamboard, temos outro quadro colaborativo que funciona um bocadinho de forma diferente, que é o whiteboard.fi. E de forma diferente porquê? Porque o whiteboard.fi permite criar salas, sendo que os utilizadores, quando se encontram na sala, eles vão aceder ao vosso quadro branco e poderão responder e terão também o seu quadro branco, sendo que o que eles escrevem e o que eles respondem nos seus quadros brancos não são visíveis aos outros utilizadores. Uma das principais desvantagens é o facto de ele não ser totalmente gratuito. Vou só demonstrar um bocadinho a criação de um whiteboard. Ora, o whiteboard.fi seguido através de qualquer browser, mas também existe uma aplicação disponível para Android e para iPhone. Isto começa-se é possível fazer o login e o registro, mas também na versão gratuita basta clicar aqui e criar uma nova classe. Com o código para se juntar uma classe, então clicamos aqui, se tivéssemos o código, se fôssemos alunos, e inseríamos o room code. Para criar uma nova classe, basta dar o nome da turma, neste caso, do whiteboard que estamos a criar. Por exemplo, criar este, não é necessário pormos o e-mail, e criávamos a nova classe. No fundo, a primeira coisa que ele nos mostra é o endereço que devemos partilhar com os outros utilizadores. Vou partilhar. E clicando neste botão, abrimos então o quadro. O que acontece é que aqui em baixo, na versão do professor, ele tem sempre acesso ao que os alunos poderão estar a escrever. O docente tem a possibilidade então de escrever neste quadro, e o mais interessante deste quadro é que pode ser utilizado para partilhar exercícios, sendo que as respostas serão efetuadas pelos alunos nos seus quadros. Existindo vários alunos, o docente irá estar sempre a visualizar tudo o que os alunos estão a fazer nos seus quadros brancos. Mas os alunos não veem o que os outros colegas estão a fazer nos quadros. Esta é a principal vantagem. E pronto, posto o whiteboard.fi, concluímos então a sessão número 1 da formação PTB.